Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô com uma participação muito especial do Bernardo. Ele tá tão lindo aqui olhando pra câmera. Gente, faz tanto tempo que eu gravei. No último vídeo eu tava com 8 meses de gravidez e agora a gente tá com quase 2 meses. 2 meses de mãe, 2 meses de bebê. Ele provavelmente vai pro sling daqui a pouco, porque tá com soninho, mas eu queria mostrar ele pra vocês. Essa coisa linda aqui. E o Max também tá aqui junto. E eu vou fazer esse vídeo atualizando vocês do que aconteceu nesses meses que passaram, do que eu tenho aprendido. Tem sido um tempo, assim, de muita transformação, mas Deus é muito bom e... é muito bom. Bom, tem alguns minutos entre o começo desse vídeo e essa parte. Porque eu coloquei ele aqui, tive que dar umas voltinhas pra ele se acalmar. Mas agora parece que tá dormindo, mas eu vou estar balançando. Eu vou ficar balançando um pouquinho, gente. É bom estar aqui. Gente, sinceramente, chegou pra mim o e-mail do YouTube da retrospectiva do ano. E aí apareceu que eu só postei 3 vídeos esse ano. Eu fiquei chocada, porque eu sabia que eu tinha postado pouco, mas não tão pouco, né? E aí eu fui ver, foi tipo um em março, um em agosto e um em setembro. E claro que esse ano foi super atípico, mas enfim, foi bem diferente dos últimos anos, né? Que eu tava conseguindo fazer vídeos com uma maior frequência. Mas é o que temos. Aí eu falei, não, vou fazer pelo menos mais um, vai ser 4 no ano, pelo menos, né? E mostrando o desfecho de muitas coisas, né? Então, como eu tinha falado, a gente tá com 2 meses agora. Sobre o parto, eu não vou fazer vídeo de relato de parto porque eu escrevi. Eu não me senti à vontade de fazer um vídeo, sei lá, foram muitas coisas. Mas o relato de parto tá lá no meu Instagram, então se você não acompanha ainda, pode ir lá ler. Foi bem intenso, assim, foram muitas coisas que aconteceram. Graças a Deus correu tudo bem. Um resumo, ele nasceu com 41 semanas e 3 dias, então aqui eles marcam a indução com 41 semanas, a gente não foi. E ele veio com 41 semanas e 3 dias. Foi uma cesariana, foi parto normal até 13 horas de trabalho de parto e depois a gente caminhou para uma cesariana, porque ele não tava muito bem. Os sinais não estavam muito bons, né? Mas pronto, eu não vou contar toda a história tá lá, vocês podem ler. Mas o ponto aqui do parto, né, é que no último vídeo eu tava falando sobre o não de Deus e o sim, né? Quando a gente tá pronto pro não, a gente tá pronto pro sim. E é interessante que poucas semanas antes, poucos dias antes, eu comecei a pensar que eu não tava pronta pra uma cesariana. Falei, Deus, pode ser o que for, assim, mas eu não tô pronta pra uma cesariana, porque o meu medo da indução do parto era que tivesse intervenções desnecessárias que levassem pra uma cesariana. No final não foi induzido, quer dizer, a gente teve todos os benefícios do parto começar naturalmente, mas no final teve que ir pra uma cesariana. E aí foi um não de Deus pra mim, né? E Deus me preparou pra esse não, sabe? Não totalmente, né? Claro que foi um processo, assim, de aceitar. Na hora, claro, a gente aceita, porque se é o necessário mesmo, é o necessário. Mas depois foi um processo de aceitar o que foi. Tipo assim, você faz tudo na sua gestação pra ter o parto normal e tal, tal, tal. Tem coisas que realmente não depende de nós, né? A gente faz mesmo o nosso possível, mas depende do Senhor. Ele podia ter me dado um parto normal, mas ele quis me dar um parto cesariano. Meu primeiro filho. Pra já, entendeu? É ele que manda. E a gente só obedece e a gente aprende com o que ele nos dá. Então, não desmerecendo o parto cesariano, né? Claro, quando ele é bem indicado e por tudo que a gente viu foi bem indicado, porque ele tava com os batimentos descendo e tal, tal. Então, graças a Deus que foi assim. E aí depois a minha recuperação foi super boa, né? Eu já tô agora com 8 semanas, então eu já voltei a me exercitar em casa mesmo. Aí só fechando essa parte do parto, então, Deus trabalhou muito no meu coração. Foi assim mesmo algo que ele queria fazer, ele queria me levar até o limite e foi isso, né? E agora eu tenho essa marca aqui da cesariana pra lembrar disso, mas o cuidado dele tem sido excepcional, assim. Deus é muito bom, então eu sou grata pelo parto que eu tive. Por mais difícil que às vezes seja, principalmente no começo, de aceitar quando as coisas não vão como a gente quer, é o que eu disse, Deus já estava me preparando. Ele me deu o sim do trabalho, ele deu o não da casa pra gente, né? Se você não entende o que eu tô falando, é o último vídeo que eu falei sobre isso. E é isso. Então, esse foi o parto. A gente teve no hospital de Cascais, no hospital público aqui. Então, eu não paguei nada, graças a Deus, porque se fosse... Lembrei, isso é uma outra coisa que eu tinha falado, né, no outro vídeo. De ter carência, não sei o que, de seguro. Se fosse cesariana no seguro, a gente tá lascado. Ia ser, tipo, 2.000 euros, assim, pra cima. Porque mesmo tendo seguro, eles cobram uma parte. E cesariana ia ser muito caro. Então, Deus sabe de todas as coisas.
Ótimo. Esse é o capítulo do parto. Foi tudo bom. Bem, tudo maravilhoso. Aí só um parênteses, né? Porque antes do parto todo, teve todo um período de espera, né? Porque ele nasceu com 41 e 3 dias, então tem todas aquelas coisas, pessoas perguntando, ah, mas já nasceu. E aí tem a indução marcada e tudo. Então tudo isso também foi um processo de Deus na nossa vida. De esperar, de confiar. E assim, quando a gente entregou, ele veio. Foi mesmo assim. A bolsa rompeu de madrugada, 1h e pouco da manhã. Mais uma vez, tá lá no relato, vocês leem. Depois, esses últimos 2 meses têm sido maravilhosos. O Matheus ficou 1 mês em casa, então aqui a licença do pai é 1 mês, foi ótimo. Minha mãe também ficou aqui, mas ela chegou antes dele nascer, então foi tipo, pegou metade eu grávida, metade do tempo que ela ficou aqui e metade com o bebê nascido. E aí o Matheus ficou 1 mês em casa, foi ótimo, a gente aproveitou muito. É muito incrível ter um bebê em casa, agora com 2 meses. Vocês viram, né? No começo do vídeo ele todo atento assim. Então, é muito diferente. Agora ele já presta mais atenção nas coisas e tudo, e tem sido incrível. Eu peguei 5 meses de licença, eu ainda tenho um tempinho em casa. E esses 2 meses, assim, o maior desafio tem sido mesmo aprender que eu não tenho controle de nada. Principalmente quando teve essas transições de 0 para 1 mês, de 1 para 2 meses, que ele ficou dormindo menos, querendo mamar mais e tudo, e me dava um desespero, tipo assim, ele nunca mais ia dormir direito, não sei o quê. Isso eu sei que é normal, né? E aí dava um desespero e tudo, e eu tive alguns momentos ruins, mas não tive nada de depressão pós-parto, essas coisas. Graças a Deus, eu pude lidar muito bem, assim, com esse começo. Graças também à nossa doula, graças à nossa igreja. A gente tem ido na igreja desde que o Bernardo tem 11 dias, então, sem problemas. Mas é isso, sabe? É uma outra vida que depende de você e você não tem controle algum. Então é muito difícil aceitar essa realidade, viver essa realidade e aprender tudo do zero, né? Aceitar que você não sabe de tudo. No começo, o que foi muito ruim pra mim, e já falando isso, se você, por exemplo, tá grávida, ou se você conhece alguém que tá grávida, mas foi a comparação, assim, eu comecei a seguir muita gente, acompanhar muita gente de curso de sono do bebê e não sei o que. E não tem nada de errado com o curso de sono do bebê, né? Só que cada um falando uma coisa e tal, e aí você segue uma pessoa. Eu tenho sling e o Max quer ficar no meu colo. Não cabe todo mundo aqui. Fica aqui um pouquinho pra cá. Vai pra lá, vai pra lá. Então, comecei a acompanhar muita gente, cada um falando uma coisa, e aí me deu um pouquinho de desespero, assim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, e aí eu decidi filtrar mesmo o que eu ia acompanhar, por melhor que seja, né? Eu tomei a decisão de não comprar um curso pra agora, assim, a gente achou que não era o que a gente precisava no momento. Conversei com outras mães, assim, pra ter uma maior realidade, né? Porque é muito perigoso a gente só olhar no Instagram e ver que o filho da fulana com 2 meses dorme 8 horas seguidas. Tipo assim, o Bernardo dorme 2 a 3 horas seguidas, porque ele mama a cada 2, 3 horas. E eu não vou achar que ele tá errado por causa disso, ou se eu tô fazendo alguma coisa errada por causa disso. Claro que tem outras formas, pronto, você pode treinar o seu bebê pra dormir e tal. Mas pra mim, isso tava sendo um problema. Então eu diminuí as pessoas que eu tava acompanhando e decidi depender mais de Deus do que de conhecimentos mil, né? Então, uma coisa que eu gosto muito que a Pamela Aruma fala é que a Trindade é a nossa maior rede de apoio, né? A gente tem Pai, Filho e Espírito Santo, eles são a nossa maior rede de apoio. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio, né? A gente tem família aqui, a gente tem a igreja que tem sido maravilhosa, além de muitas roupas, mas todo apoio, assim, muita coisa que a gente precisou, a gente ganhou. E Deus é a minha maior rede de apoio, então, assim, eu decidi depender mais dele do que de eu fazer uma coisa porque a técnica é essa, porque tem que dormir tal hora e tal. Claro, lendo e aprendendo, mas sempre dependendo de Deus, né? Tipo assim, Deus, o Senhor aqui, nos faz deitar e logo pegar no sono, né? Então, é nisso que eu tenho crido agora e tem sido muito mais leve, graças a Deus. Então, se um dia ele não aceita dormir no berço e precisa ficar na cama, ou se algum dia ele não aceita ficar no carrinho e quer ficar o dia todo no sling, ou até no colo, às vezes, é isso. Então, tô tentando viver com a maior leveza possível, porque eu sei que essa fase vai passar muito rápido, ele tá extremamente grande. Gente, na consulta de 1 mês ele tinha 5 quilos, ele nasceu com 3.800, tipo, ele é muito grande. Ele engordou muito rápido e ele é muito grande, e isso me faz falar, cara, é muito rápido, né? E isso é uma coisa também que fui desenvolvendo, tipo, essas pequenas coisas você vai sentir falta, então, descansa, né? E daqui a pouco também eu preciso voltar a trabalhar, não vou poder ficar com ele no colo o dia inteiro. Então eu tenho vivido assim um dia de cada vez.
e tem sido uma bênção depender de Deus dessa forma tão intensa. Então, a vida com o bebê é impressionante, gente. É maravilhosa, assim, você acordar, você ter essa pessoinha, e você troca a fralda 1000 vezes, e ele vai mamar 1000 vezes, e agora ele já olha, já dá risada, já grita. Eu vou ver se eu ponho depois um vídeo dele no final, falando quase. Mas assim, é muito gostoso, não tem comparação, a gente tá mesmo apaixonado. Ainda mais viver também o advento, né? Agora que a gente tá acompanhando na igreja o calendário do advento, e perceber como Jesus veio dessa forma, né? Jesus veio como um bebezinho tão frágil, assim, tão dependente. E o fato de Deus nos dar um bebê pra gente cuidar é de outro mundo, assim, não tem explicação. Então isso tem sido maravilhoso. Outras coisas que tem me ajudado a viver no dia a dia, assim, né? Que pra não ficar, como pode dizer, só, nossa, minha vida é dar de mamar e trocar fralda. Claro que isso já é maravilhoso, né? Porque a gente tá mantendo o bebê vivo. Mas uma das coisas que tem me ajudado são alguns versículos, principalmente que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, tentar sempre manter a alegria. Muitas vezes, quando eu não conseguia fazer ele dormir o dia todo, ele chegava no dia super cansado e super irritado, e aí eu recebi o Matheus em casa do trabalho, também super frustrada, tipo, não consegui fazer ele dormir. Tipo assim, cada dia é um dia, né? E a alegria do Senhor é sempre a nossa força. Então, não adianta a gente ter expectativas sobre um dia, como vai ser, e ele não vai ser assim, e aí você se frustrar ou viver já pensando, o próximo dia vai ser pior. Então, buscar o contentamento no Senhor, a alegria do Senhor é fundamental, e tem sido isso que eu tenho tentado fazer nessas últimas semanas, principalmente. A alegria do Senhor é nessa força. Em Isaías 40 também, quando o Senhor fala, isso foi logo no começo do porpério, assim, Deus me lembra dessa passagem, né, que aos que amamentam, ele guiará mansamente. E tá lá em Isaías 40, no fala dos cordeirinhos, né, que ele leva em seus braços. E, cara, tipo, você amamentar é você tem um bebê chorando de fome e de repente você tem comida. E, tipo, Deus é que deu essa comida, né, pra gente, no nosso corpo. Então, e aí ele nos guia mansamente, né? Principalmente nos primeiros dias, eu acho que demorou um mês pra eu conseguir sentar e pegar minha Bíblia. Assim, depois de ter nascido e tudo. Não porque eu não tivesse tempo antes, mas porque eu não priorizei antes e tava aprendendo a viver, e ele dormia, a gente dormia e tal. E aí teve um dia, até tirei a foto, que ele tava assim no sling, e eu peguei minha Bíblia, falando nisso, minha Bíblia nova, que é a NVI Leitura Perfeita com espaço para anotações. Não é patrocinado, eu comprei, mas tão linda. E eu peguei essa Bíblia com ele no sling e falei, uau, né? Tipo, passou um mês. Mas durante todo esse tempo, Deus não me deixou assim desamparada. Ele realmente me guiou e trouxe palavras ao meu coração e trouxe descanso ao meu coração. Então, é muito lindo isso. Deus é o nosso auxílio, né? Deus tem sido nosso auxílio. Então, isso tudo tem me dado paz. Agora, já com a gente sabendo como ele dorme e tudo, eu tenho conseguido ler um pouquinho mais. Tô lendo Mateus agora. E o que me ajuda muito nessa Bíblia de espaço para anotação é que eu não preciso ficar com o caderno e a Bíblia, que é como eu fazia antes. Eu já aceitei essa realidade. E agora, por um tempo, eu vou só anotar na Bíblia. E não vou ficar fazendo outro caderno, porque é muito mais prático. Eu sento, tenho a Bíblia, tenho uma lapiseira e eu deixo sempre ali atrás do sofá, que é onde eu amamento. E se ele precisa dormir no colo, se é um dia que ele tá mais querendo colinho, ele dorme no meu colo e eu vou lendo. E é ótimo. Então, tem sido assim. E outra coisa que tem me ajudado também é que eu tô fazendo o curso do Fly, do método Fly, da Pamela. Que é a Pamela, assim, que eu sempre comento dela aqui, mas eu faço parte da plataforma de alunas dela, que tem vários cursos. E o Fly é um curso de organização da casa. Mas tem muitas reflexões sobre o nosso coração e tudo, né? Sobre as motivações. Então tem sido muito bom, porque cada dia eu tenho uma coisa pra fazer. Então eu acordo, eu já tenho uma rotina de organização da casa, já tenho deixado as coisas em ordem, o que é muito bom, porque estar em casa de licença, né? Parece que é muito tempo que você tem. Tipo assim, você fica o dia inteiro em casa. Ao mesmo tempo, depende muito do dia do bebê. Se ele tá num dia mais de colinho, se ele tá num dia que ele tá independente, vai dormir 2 horas sozinho. Então, independente de como ele tá, eu tenho algumas coisas sempre pra fazer no meu dia, né? Então, ele dormiu, mesmo que seja no sling. Eu tenho que ir lá ajeitar tal coisinha, eu vou tirar a louça da máquina, eu vou pôr roupa pra lavar. Mas tenho, sabe, coisinhas que tem me mantido também, deixado a casa em ordem e que eu não fico assim perdida, né? Nossa, ele dormiu, o que eu vou fazer? Vou assistir TV. Eu tenho tentado não fazer isso.
E, claro, também tentar descansar, mas é muito gostoso conseguir manter a casa em ordem com ele assim pequenininho. Tem sido uma coisa assim de muita paz, porque eu achava que ia ser mais difícil, sabe? E é uma das coisas que fala no discurso também é que a gente tem que olhar para histórias positivas, né? A gente não precisa se espelhar em, nossa, mas os primeiros meses do pós-parto, principalmente com o primeiro filho, você não consegue fazer nada, você não vai dormir nada. E tipo assim, Deus foi muito bom com a gente, desde o começo ele dorme bem. Claro, é picado, né? Ele acorda pra mamar sempre. Mas eu não tive nada desse, nossa, que desastre e tal. Tem dias ruins? Tem, mas o Senhor renova, né, as nossas forças. Então isso tem sido muito bom pra mim. E a última coisa também, estar na igreja tem ajudado muito, né? Como eu falei, desde os 11 dias dele a gente tá indo na igreja, então ele nasceu numa quarta, a gente pulou um domingo, no domingo seguinte a gente foi já. E é engraçado que eu, antes dele, antes de ter ele, eu era muito de ficar sozinha o dia inteiro. E, tipo, pra mim é ótimo, sabe? Vou fazer as minhas coisas, cuido da casa, cozinho, leio, descanso, não sei o quê. Se eu passasse um dia inteiro, por exemplo, quando o Matheus trabalho de fim de semana, eu ficava sábado em casa. Era, tipo, uma coisa de boa. Eu, às vezes, gostava de, sei lá, chamar alguém em casa. Mas eu sou muito, assim, de ter o meu espaço, né? Eu gosto de ter... Eu preciso de ter um espaço. E ultimamente não, eu já vejo que, claro, eu gosto do meu espaço, mas eu preciso mais de pessoas, sabe? Porque como você vive todo dia a mesma coisa praticamente, né? Então é acordar, dar de mamar, ele tem que dormir. Aí às vezes ele vai dormir no sling, às vezes ele vai dormir no carrinho, às vezes ele vai querer dormir no colo. Aí você tem que pensar e, tipo, o que que vai dar pra eu fazer? Ah, ele vai acordar, vai mamar, que horas eu vou almoçar? E tipo, esse é um dia normal, com um bebê. E aí, quando eu consigo sair de casa, mesmo num dia de semana, né? Igual essa semana a gente teve lá o encerramento do estudo das mulheres na igreja, então a gente foi lá de manhã, numa quarta de manhã, que é uma coisa que eu não poderia fazer trabalhando. Foi muito bom. Ah, então tem sido ótimo estar com pessoas, estar na igreja, estar com a família. E é isso, e são muitos desafios, e Deus mostra outros pecados que você nem tinha ideia, né? No seu egoísmo, na sua vontade de controlar tudo e o medo de dar errado, de fazer errado, mas ele tem sido fiel e tem renovado as nossas forças e tem sido muito bom. É só alegria mesmo. Então, assim, o ano de 2023, né? Nós estamos aqui em dezembro. E pra mim, o ano de 2023 foi, assim, muito intenso. E mais do que tudo, ele foi totalmente diferente do planejado, assim. Em dezembro do ano passado, eu não fazia ideia. A gente não tava também planejando, né? Ah, não, em 2023 a gente vai ter nosso primeiro filho. Mesmo uma bênção de Deus, assim, que a gente não se planejou para, que a gente queria muito, mas que a gente não sabia que ia ser agora, né? Que a gente não tava pensando em ser já. Em fevereiro eu descobri, quer dizer, foi o ano inteiro grávida. Então, as preocupações que eu achava que eu ia ter em 2023 foram totalmente outras. Apesar de ter as questões do trabalho, da casa, como eu falei pra vocês, mas foi totalmente diferente do que eu imaginava, assim, no ano passado. E foi muito bom, né? E foi, acho que a primeira vez, assim, que ficou tão claro como os planos de Deus são melhores e como a gente não tem mesmo controle de nada, né? Como não poderia ter sido melhor. Foi um ano de reconstrução de tudo, assim, Durante a gestação já foi muito assim, né? Deus já foi mudando muita coisa e quebrando muita coisa, mas depois que o Guilherme nasceu também foi demais, assim, esses últimos dias principalmente, porque eu tenho me aberto pra isso, né? Tenho dado espaço pra isso. É muito fácil você preencher o seu dia com tarefas, dar de mamar, trocar fralda, fazer dormir, limpar a casa, mas esses dias eu tenho também dado mais espaço pra oração, assim, no meu dia, sabe? Tipo, não, agora ele dormiu, mas eu não vou arrumar a casa, eu vou orar. E Deus fala, e Deus quebra, e ele vai trabalhando. Então tem sido muito, 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 muito bom. E esse tempo de quebrar, e eu espero mesmo que ele continue quebrando e me moldando à vontade dele. E me mostrando o que é mais importante mesmo nessa vida. Que realmente a Júlia do ano passado era bem diferente. Mas... Mas ao mesmo tempo eu sei que ele me preparou pra tudo isso, sabe? Então é muito lindo isso da gente reconhecer que aquela caminhada com Deus diariamente, sabe? Bom, alguém quer mamar mais, então eu vou concluir esse vídeo. Mas eu só tava dizendo que é muito lindo de ver como a caminhada com Deus, dia após dia, ele vai construindo
Ele realmente traz à nossa memória as coisas que a gente precisa, quando a gente precisa, né? Quando você não tem tempo de ler a Bíblia, de ter o seu devocional bonitinho, mas ele traz à nossa memória as coisas que a gente precisa. E foi isso que eu experimentei, e eu só tô... tô linda. É isso que eu experimentei, eu só tô doida pra ver o que Deus vai fazer em 2024. E eu quero muito entregar mais e mais a minha vida a Ele, como eu tenho feito e como Ele tem me desafiado a fazer. Então, eu desejo a vocês uma ótima... Eu desejo a vocês um ótimo final de ano e um tempo de reflexão na palavra, que vocês possam agradecer ao Senhor pelo que passou e ter um coração realmente aberto e cheio de expectativa e de esperança no que Ele vai fazer no próximo ano. Que a gente possa cada um ter um tempo de refletir, né? Porque esse tempo é tempo disso mesmo e da gente pesar o que foi bom, o que foi ruim e o que a gente espera mudar, mas principalmente o quanto a gente quer depender mais do Senhor e o que Ele pode fazer mais na nossa vida. Então, isso é o que eu tenho vivido. Obrigada por acompanhar, por assistir esse vídeo. E eu desejo tudo de bom para o seu final do ano, para sua família. Nós nos vemos em 2024, se Deus quiser. Então, fiquem com Deus e até mais.